Você já se perguntou como um jovem tímido e fraco se tornou um dos líderes mais respeitados? Como alguém que tinha problemas de saúde e era sempre subestimado conseguiu transformar cidades inteiras através do Evangelho? Hoje vamos conhecer Timóteo, de um lar dividido até os corredores do poder romano. Uma história que prova que Deus não escolhe os mais fortes, mas os mais dispostos. E vai mostrar como suas limitações podem virar seu maior poder. Esta é mais que uma história bíblica. É um manual de como superar medos, liderar mesmo sendo jovem e descobrir que seu chamado é maior que seus problemas. Para entender Timóteo, precisamos conhecer Listra. Esta cidade não era comum, era território romano, onde gregos e judeus viviam lado a lado, e nem sempre em paz. Timóteo nasceu por volta do ano 17 depois de Cristo neste caldeirão cultural. Seu pai era grego, provavelmente comerciante. Sua mãe Eunice era judia e sua avó Lloyd também. Imaginem a confusão. Em casa, tradições judaicas. Na rua, costumes gregos e romanos. Timóteo cresceu falando grego, conhecendo Roma, mas sua alma respirava as escrituras. Esta mistura única o preparou para algo que ele nem sonhava. Enquanto outras crianças judias cresciam isoladas, Timóteo vivia no meio da diversidade. Ele frequentava debates gregos e reuniões na sinagoga. Mas suas verdadeiras professoras eram sua mãe e avó. Eunice e Lloyd não eram mulheres comuns. Elas conheciam as escrituras melhor que muitos homens da época. Desde pequeno, Timóteo tinha sede das coisas de Deus. Ele não apenas decorava versículos, ele os questionava, explorava, aplicava. Sua mente grega analisava. Seu coração judeu reverenciava. E algo especial começou a acontecer. A reputação de Timóteo cresceu além de sua casa. A comunidade cristã de Listra, formada após Paulo e Barnabé passarem ali, via algo especial nele. Não era só conhecimento bíblico, era sabedoria. Não era só juventude, era maturidade que não batia com sua idade. Quando havia conflitos, Timóteo não jogava versículos decorados. Ele trazia soluções. Quando alguém sofria perseguição, ele mostrava coragem tranquila que inspirava outros. E então chegaram notícias sobre Paulo de Tarso, o ex-perseguidor que virou o missionário mais ousado do mundo. Timóteo ouvia fascinado, sem saber que em breve suas vidas se cruzariam para sempre. Anos 50 depois de Cristo, Paulo voltou a Listra com Silas. A cidade que quase o matou agora o recebia diferente. A pequena igreja havia crescido e no centro desse crescimento estava um jovem que chamou a atenção de Paulo imediatamente. Quando Paulo viu Timóteo, algo aconteceu. Não era só eloquência ou conhecimento. Paulo, experiente, reconheceu o chamado de Deus em uma vida jovem. O testemunho sobre Timóteo vinha de duas cidades, Listra e Icônio. Isso era raro. Sua reputação havia ultrapassado fronteiras. Paulo viu nele não apenas um discípulo promissor, mas um filho espiritual. Era como se Paulo visse em Timóteo um reflexo de sua própria paixão pelo Evangelho. Mas antes de continuarmos, comenta aqui embaixo sua cidade e seu versículo favorito. Vamos criar uma corrente de fé. Paulo tomou uma decisão controversa: circuncidar Timóteo. Por quê? Como filho de grego com judia, Timóteo estava numa zona cinzenta. Pela lei judaica, ele era judeu. Mas sem circuncisão, as portas das sinagogas se fechavam para ele. Paulo, que defendia que circuncisão não salva ninguém, fez isso por estratégia. Remover este obstáculo significava que Timóteo poderia entrar livremente em sinagogas e ganhar credibilidade entre judeus conservadores. A coragem de Timóteo ao aceitar este procedimento doloroso mostrou sua entrega total. Ele estava disposto a sofrer para maximizar seu impacto. Sair de Listra foi como pular de um lago calmo para o oceano em tempestade. Em Filipos, Timóteo viu seu primeiro milagre quando Paulo libertou uma jovem escrava.
mas também viu a fúria que o evangelho provocava. Os donos da escrava perderam dinheiro e incitaram a cidade contra Paulo e Silas. Timóteo ficou fora da prisão, mas passou uma noite em angústia, ouvindo seus mentores sendo açoitados. Naquela noite, ele aprendeu: seguir Cristo significa sofrer por pessoas que nem sempre reconhecem o valor do que você oferece. O terremoto que libertou Paulo e Silas também libertou algo em Timóteo. Ele entendeu que Deus usa o sofrimento como combustível para milagres. Em Tessalônica, outro choque: a rejeição intelectual. Ver líderes religiosos rejeitando o Messias foi devastador para um jovem que cresceu respeitando a tradição judaica. Bereia mudou Timóteo. Diferente de outras cidades, os judeus de lá examinavam as Escrituras para ver se era verdade. Ali, Timóteo descobriu o que é fé inteligente: não aceitar tudo cegamente, mas investigar com cuidado. Quando a perseguição chegou, Paulo partiu para Atenas, mas deixou Timóteo e Silas para cuidar dos novos convertidos. Primeira vez que Timóteo assumiu responsabilidade pastoral sozinho. Não era mais assistente, era líder. Corinto era uma das cidades mais corrompidas do mundo antigo. Imoralidade, idolatria e materialismo extremo. Plantar igreja ali era como cultivar flores em solo contaminado. Paulo estabeleceu a igreja, mas precisava viajar. Timóteo se tornou essencial para manter a continuidade pastoral. Foi em Corinto que Timóteo aprendeu sua habilidade mais importante: traduzir verdades espirituais para diferentes culturas. Os coríntios não queriam debates sobre a lei. Queriam saber como o evangelho se aplicava aos seus negócios e relacionamentos. Timóteo aprendeu a usar exemplos do esporte, metáforas comerciais e situações urbanas para comunicar verdades eternas. A decisão de Paulo foi arriscada: colocar Timóteo para liderar Éfeso. Éfeso era a terceira maior cidade do Império Romano, 250 mil habitantes. Centro econômico onde rotas de 3 continentes se encontravam. Espiritualmente, era ainda pior. A cidade era dominada pelo Templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo. Este templo empregava milhares de pessoas. Colocar um jovem de 35 anos para liderar uma igreja tão complexa, numa cidade tão importante, parecia loucura. Mas Paulo viu em Timóteo algo mais valioso que experiência: integridade inabalável, conhecimento bíblico profundo e capacidade de discernir a vontade de Deus. Timóteo revolucionou o conceito de liderança pastoral em Éfeso. Em vez de intimidar ou manipular, ele estabeleceu credibilidade através de 3 pilares: ensino excepcional, caráter irrepreensível e cuidado genuíno. Seu método era único. Ele explicava as Escrituras versículo por versículo, mas conectava verdades antigas com problemas atuais de formas que ninguém havia experimentado. Quando heresias começaram a se infiltrar, Timóteo não entrou em pânico. Ele intensificou o ensino bíblico, equipando os membros para identificar erros por si mesmos. Seu caráter pessoal se tornou sua maior ferramenta. Em uma cidade corrupta, Timóteo mantinha padrões tão altos que até críticos não conseguiam encontrar falhas. O maior teste de Timóteo chegou quando falsos mestres infiltraram a liderança da igreja. Não eram opositores externos, eram pessoas que haviam ganhado confiança dentro da congregação. Eles usavam linguagem cristã, citavam escrituras e pareciam espirituais. Mas suas doutrinas eram veneno disfarçado de medicina. Confrontar estes líderes significava arriscar divisão na igreja, perder apoio financeiro e enfrentar ataques pessoais. Mas Timóteo escolheu o caminho difícil: confrontação direta baseada na verdade bíblica. Ele convocou reuniões públicas e expôs os erros sistematicamente, não atacando pessoas, mas desmontando argumentos. O momento decisivo veio quando precisou remover os falsos líderes de suas posições. Isso exigiu não só coragem, mas sabedoria para manter a igreja unida.
Durante os momentos mais intensos, Timóteo recebeu 2 cartas de Paulo que viraram parte da Bíblia. 1 e 2 de Timóteo. A primeira chegou quando alguns questionavam sua juventude. Paulo respondeu com uma das frases mais famosas: "Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis." Paulo deu instruções práticas sobre liderança e até orientações de saúde. A famosa sugestão para usar um pouco de vinho por causa do estômago mostra que Paulo conhecia intimamente as lutas de Timóteo. A segunda carta foi escrita quando Paulo estava preso pela última vez. Ele sabia que ia morrer e estava passando a liderança para Timóteo. "Combati o bom combate, terminei a carreira." Não era só reflexão, era uma comissão. A maior transformação não foi só de jovem inseguro para líder confiante, mas de discípulo para mentor de outros. Timóteo aprendeu que liderança espiritual verdadeira não é acumular seguidores, mas desenvolver outros líderes. Ele implementou um sistema onde líderes experientes eram pareados com novos convertidos promissores. Mais profunda ainda foi sua compreensão do sofrimento. O jovem que via dificuldades como obstáculos aprendeu a vê-las como oportunidades para crescimento e credibilidade. A segunda carta de Paulo contém uma das passagens mais emocionais da Bíblia. "Procura vir ter comigo depressa. Só Lucas está comigo. Quando vieres, traze a capa que deixei e os livros." Paulo estava vulnerável, um homem idoso sozinho, sentindo frio e ansiando pela companhia de seus filhos espirituais. Para Timóteo, deixar Éfeso não foi fácil. A igreja estava em momento crítico, mas ele entendeu que alguns momentos transcendem considerações práticas. O encontro em Roma transformou Timóteo. Ele viu seu mentor enfrentar a morte com paz inexplicável. Paulo não demonstrava medo ou arrependimento, apenas confiança serena de quem completou sua missão. Após a morte de Paulo, Timóteo voltou a Éfeso transformado. Não era mais o jovem inseguro, era um líder temperado por décadas de desafios. Tradições históricas sugerem que ele liderou Éfeso por mais de 20 anos após Paulo morrer. Estabeleceu sistemas de liderança que se tornaram modelos para igrejas em toda a região. Líderes de outras cidades viajavam longas distâncias para consultar Timóteo sobre questões complexas. Ele se tornou uma espécie de tribunal de apelação para conflitos. Mais importante que realizações organizacionais foi seu exemplo de caráter. Em uma época onde líderes religiosos sucumbiam ao poder e riqueza, Timóteo manteve simplicidade e integridade. Embora a Bíblia não registre seus últimos anos, tradições históricas pintam um quadro de fidelidade até o fim. A tradição mais consistente sugere que Timóteo morreu como mártir entre os anos 90 e 100 depois de Cristo. Sua morte teria ocorrido durante celebração pagã em honra à deusa Ártemis, quando tentou impedir uma procissão idólatra com rituais imorais. Profundamente simbólico, Timóteo, que passou décadas confrontando a idolatria através de ensino, finalmente pagou o preço último por sua fidelidade. Se esta tradição é verdadeira, Timóteo teria cerca de 80 anos quando morreu, servindo fielmente por mais de 40 anos. Imaginem as gerações que ele treinou, as crises que navegou, as vidas que transformou. Qual é o Timóteo dentro de você? Quais dons Deus plantou em sua vida que ainda precisam ser despertados? Quais barreiras, idade, inseguranças, limitações você tem permitido que definam suas possibilidades? Timóteo nos lembra que Deus não procura pessoas perfeitas, procura pessoas disponíveis, não pessoas com todas as respostas, mas pessoas dispostas a aprender. Se você se identifica com a insegurança de Timóteo, lembre-se, até os maiores líderes começaram nervosos. O que os distinguiu não foi ausência de medo, mas coragem de seguir apesar do medo. Se você se sente jovem demais,
Timóteo prova que Deus pode usar você onde está. Sua juventude não é defeito, é energia a ser direcionada. Se luta com limitações físicas, o exemplo dele mostra que força espiritual não depende de vigor físico. E se sente sobrecarregado, lembre-se, Timóteo também se sentiu assim. A diferença é que aprendeu a encontrar força não em suas capacidades, mas na fidelidade do Deus que o chamou. A grandeza no reino de Deus não se mede por reconhecimento público ou sucesso financeiro. É encontrada na administração fiel de tudo que Deus confiou a você. Liderando uma igreja, criando filhos, servindo sua comunidade ou simplesmente sendo íntegro no dia a dia. Timóteo provou que quando pessoas comuns se tornam disponíveis para propósitos extraordinários, Deus realiza através delas mais do que jamais imaginaram possível. A questão é, você está disposto a se tornar disponível? Se foi inspirado, comece onde está, com o que tem, um passo de cada vez. O plano de Deus para a sua vida pode ser maior do que imagina, mas começa com sua disposição de dar o próximo passo fiel. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Se tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe e se inscreva para mais histórias bíblicas que vão desafiar e inspirar você. Lembre-se, você pode estar a uma decisão de descobrir que Deus preparou você para algo extraordinário. A pergunta é, você está pronto para dizer sim quando Ele chamar? Deixe seu comentário com sua cidade e versículo favorito. Vamos criar uma comunidade global de crentes unidos pela palavra de Deus. Até a próxima, que você viva com a coragem de Timóteo, a fé de Paulo e a confiança de que os planos de Deus para você são bons e cheios de esperança.